Talvez você já conheça a história da cura de Naamã, mas hoje vou te mostrar que essa história é muito mais do que aparenta. Ela é uma figura que carrega a cura para a sua alma. Estou falando da salvação eterna. Então, estão preparados para mergulhar na história de Naamã? Eu me chamo Tamar e este é o canal Submersos nas Escrituras. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Um homem poderoso, respeitado, admirado, mas há um porém. Um porém que também ecoa na história de todos nós. Podemos ter milhares de seguidores nas redes sociais. Podemos ser o melhor no trabalho. Podemos ter a melhor reputação, as melhores honrarias políticas e militares. Mas Deus vai dizer, porém, pecador. Sim. Pois herdamos essa natureza pecaminosa do nosso ancestral Adão, o primeiro homem criado por Deus. E por isso nascemos inclinados a pecar. É como diz em Jeremias 13:23. Pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, vós também podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. É como esperar uvas de um pé de limão, sabe? Naamã reconhece sua doença e, ao ouvir falar da cura, parte em busca dela. Mas veja só, essa dica preciosa de cura saiu de uma menina da terra de Israel, que havia sido capturada durante um ataque sírio. E ao invés de nutrir ódio e rancor, ela oferece a solução para o líder inimigo. Ela disse assim à sua senhora, mulher de Naamã: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Só alguém que conheceu a Deus para fazer isso, não acha? Oxalá que ela usa é uma expressão de vivo desejo que determinada coisa ocorra. Queira Deus, tomara. Então, oxalá você, querido ouvinte, atentasse para essas palavras e corresse para Jesus, pois certamente Ele traria cura eterna para a sua alma. Então, Naamã foi notificar ao seu senhor, o rei da Síria, sobre o que a menina israelita disse. E lhe respondeu, dizendo que enviaria uma carta ao rei de Israel, e instruiu Naamã a ir até lá. Mas espera aí, a menina disse que era para procurar pelo profeta, e não pelo rei de Israel. Não somos assim também? Enquanto Jesus está dizendo, vinde a mim, o que fazemos? Procuramos um templo mais próximo. E então procuramos um papa, um padre, um pastor, um bispo, enfim, alguém que tem valor aos olhos dos homens. Mas é hora de entender. É em Jesus que está a resposta. Vamos todos direto a Cristo e é somente a Ele que devemos ir. E Naamã foi, levando 10 talentos de prata, algo em torno de 350 quilos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, que daria mais ou menos 72 quilos de ouro, e ainda 10 mudas de roupas finas. Hoje em dia, Naamã estaria desembolsando mais de 63 milhões de reais. Muitos presentes, não é mesmo? Isso nos leva a pensar que podemos pagar para receber algo de Deus. Mas ouça uma resposta que Deus deu a um homem chamado Jó, que se encaixa nesta questão. Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Tudo é dele. Você tem levado algo para barganhar com Deus? Então, a carta finalmente chegou ao rei de Israel, onde estava escrito: logo,
Em chegando a ti esta carta, saberás que te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Quando o rei ouviu isso, ficou extremamente angustiado, ao ponto de rasgar suas vestes. E apesar de ser um homem importante, nem lembrava ou sabia que existia profeta em sua terra. Ele lamentou: sou eu Deus que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem, a fim de que eu cure da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede que ele anda buscando ocasião contra mim. Foi quando Eliseu, o profeta, o homem de Deus, sabendo que o rei rasgou as suas vestes, mandou dizer ao rei que enviasse Naamã a ele. E chegando Naamã com toda a sua comitiva à porta da casa de Eliseu, imagina a cena, um cara importante, não é? Tentando mostrar poder com toda uma comitiva, cheia de cavalos e carruagens. E o que aconteceu? Eliseu nem sequer foi lá. Mandou um mensageiro para dizer o quê? Vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Tua carne e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Se coloque no lugar de Naamã. Essa mensagem não soa como um vai lá, toma um banho naquele rio barrento e você vai se curar. Naamã saiu de lá indignado. Veja o que ele pensava. Eu estava certo que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia lavar-me neles e ficar purificado? Bom, isso ilustra muito bem o Evangelho. Evangelho significa boas novas. E o Evangelho da Graça diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. O Evangelho não tem como objetivo melhorar um mundo que já está condenado, mas salvar a muitos. É uma operação de resgate que traz salvação para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, e a sua obra já consumada na cruz. Mas os rios de Damasco parecem muito melhores, não é mesmo? Não são, porventura, os ensinos da minha religião muito melhores que esta salvação apenas por crer em Cristo? Nós jejuamos, fazemos obras de caridade, cumprimos mandamentos e espalhamos nossa religião por vários lugares do mundo. Não é muito melhor me lavar nesses rios do que simplesmente crer em Cristo? Pois tente. Se lave bem muito. E depois me diga como você tem a certeza da salvação eterna, do perdão dos seus pecados. E se você cometeu um crime, faça tudo de bom que você disse. E depois vá ao juiz e revele tudo de bom que você fez. E veja se você será absolvido. Está escrito: o salário do pecado é a morte. Então, morte é a sua sentença. Sei que isso pode ferir o ego e o orgulho de muitos. Quer dizer então que tudo que eu fiz não serviu de nada? Não basta crer, meu filho. Até os demônios creem. Tem que ter boas obras, ajudar os pobres, dar o dízimo todo mês, subir os muitos degraus da espiritualidade e etc. Será que Deus está se contradizendo agora? É o Rio Jordão e depois os de Damasco, é isso mesmo? Naamã também já tinha uma visão do que teria que ser feito. Eu estava certo que... E a propósito, os demônios não creem em Jesus como Salvador. Eles creem que há um só Deus e estremecem. Foi Cristo quem morreu, pagando um altíssimo preço por todos os seus pecados. É pela graça, mas não foi de graça. Está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção
que há em Cristo Jesus. Graça significa favor imerecido, e nós não merecemos mesmo. E nem vem das obras para que ninguém se glorie. É por tão somente crer. Será que Deus está exigindo algo impossível? Então, os servos disseram a Naamã: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais ele apenas disse que se lave e será purificado. E assim, ele desceu ao Jordão. Ele teve que deixar o seu orgulho de eu estava certo que, quando eu sentir que, para enfim, vou fazer como aquele homem de Deus falou. Ele teve que engolir todas as suas ideias e simplesmente obedecer a palavra para que fosse curada. 7 vezes mergulhou e sua pele se tornou como a do menino. Aqui ele nasceu de novo. Assim, também todos os que creem de todo o coração no Senhor Jesus. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não importa quão grave seja o seu pecado, Deus quer te curar. Isto é, quer trazer salvação para você. Caso você já tenha ouvido falar em batismo nas águas, e aquele versículo que diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Não ligue salvação com batismo. O batismo é importante sim para você deixar de ser pagão e se identificar como cristão publicamente. Mas não pode te salvar. Aquele que acha necessário para a salvação, saiba que o próprio Jesus não batizava. Paulo, o apóstolo, deu graças a Deus por não batizar, porque não foi chamado para isso. E o ladrão lá na cruz não chegou a ser batizado, e mesmo assim o Senhor Jesus disse que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. Entenda, é quem não crê que será condenado. Mas infelizmente, há religiões que pregam uma salvação através do batismo. Isso implica que você precisa de Jesus e mais alguém dessa religião para te batizar, te amarrando a um sistema religioso e não a Cristo. Atente que isso é o desejo de ser co-participante da salvação de alguém. Ou seja, Jesus não é o suficiente. Sem a minha religião, você não pode ser salvo. Mas Deus é bem claro. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então vamos lá. Palmas para essas religiões, porque Deus é incapaz de salvar sem elas. Não. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória. Observe novamente Naamã. Ninguém deu banho nele. Eliseu não estava lá para pôr a mão sobre o local afetado. As águas também não eram milagrosas. Então ele só poderia atribuir a cura ao único Salvador, que é Deus. E assim ele voltou ao profeta, reconhecendo que não há nenhum outro Deus, senão em Israel. E então disse: aceites esta bênção. Bom, recebi a cura, agora é só pagar, não? Sabe, você já deve ter ouvido aquele versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem certeza que vai querer comprar o amor de Deus com seus presentes, suas ofertas? Cantares 8:7. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. E se alguém pensa que no fim vai fazer algo para merecer a salvação, não sabe como esse pensamento desagrada a Deus. Como se oferecer o próprio Filho para salvar pecadores não fosse o suficiente. Precisa de uma ajuda extra, não é? Que desonra.
Sabe o que Deus pensa dos seus atos de justiça? Isaías 64:6. Somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Murchamos como as folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Trapo imundo aqui se traduz literalmente como roupas de menstruação ou panos de sujeira. Me pergunto se é isso que você quer oferecer a Deus em troca da sua salvação eterna. Com Deus não se barganha. Não é um toma lá da cá. A salvação é gratuita. Mas lembre-se, Cristo Jesus pagou um preço inestimável morrendo em seu lugar. Morreu por culpados, pecadores. Morreu por amor a nós. Após Naamã oferecer a bênção, Eliseu disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não o receberei. E Naamã insistindo, e ele recusando. Para não sobrar dúvidas, não é uma barganha. O primeiro passo para a salvação é este: reconhecer que é um pecador. Pois somente os que estão doentes precisam de um médico. Naamã reconhecia que estava leproso. Você precisa reconhecer que o ser humano está arruinado. Não há nada de bom em nós. Mas talvez alguém alegue: eu não sou tão ruim assim. Contudo, a Bíblia, a palavra de Deus diz: todos pecaram. Não sou eu que estou dizendo. Mas você talvez alegue nunca ter matado alguém. Mas Jesus disse que se você já se irou contra alguém, já pode ser considerado como homicídio. E também tem escrito: não cobiçarás. Pois é, podemos pecar até por pensamentos. Ou talvez você alegue nunca ter cometido adultério, mas Jesus disse que se você já olhou para uma mulher para desejá-la, então já cometeu adultério com ela em seu coração. Você consegue controlar pensamentos? Você é perfeito como Jesus? Somos pecadores por natureza, e nossos atos só demonstram quem somos. Se Adão foi expulso do paraíso por causa de um pecado apenas, com quantos você acha que irá para o céu? Não caia no conto da balança, onde no juízo final Deus vai pesar suas obras e então você vai saber se vai para o céu ou para o inferno. Isso não existe. Todos que estiverem no grande trono branco do juízo final estão todos perdidos, todos condenados, apenas aguardando a sentença. A salvação é por crer no Senhor Jesus Cristo agora em vida. Depois não haverá mais chances. Sabe o que a palavra de Deus diz sobre nós? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides estão debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Perceba a gravidade e não demore para crer. Pois se você morrer ou Jesus voltar hoje, você vai ter que encarar a Deus como juiz. Mas se você já entendeu que somos pecadores, saiba que a cura é Cristo. E você pode obtê-la gratuitamente pela fé nele. Cristo morreu em seu lugar. A sentença está paga. Mas você precisa crer. Então Naamã disse: já que não aceitas o presente,
Ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais oferecerá holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Notou? Ele agora está preocupado em agradar a Deus. Da mesma forma, nós, depois de salvos, queremos agradar a Deus. Não para sermos salvos, não para pagar a salvação, mas porque já fomos salvos. E o que Eliseu respondeu? De forma alguma. Se você se curvar, sua lepra vai voltar. E tem mais, você deve dar o dízimo todo mês, senão o devorador vem te buscar. Estou sendo irônico, claro. Ele disse, vá em paz. Não creio, porém, que seja uma permissão para adorar ídolos, pois a Bíblia é clara quanto a isso. Mas vá em paz. Deus cuidará de você. Mas cadê a lista de coisas para fazer, para se manter limpo, se manter salvo? Vá em paz. Se o querido ouvinte, escutando a mensagem dessas boas novas, creu no Salvador de todo o coração, recebendo o perdão de todos os seus pecados, saiba que você agora é um verdadeiro filho de Deus. Você tem agora a salvação eterna da sua alma. Não fique preocupado no que dirão, o que você fará ou deixará de fazer. Vá em paz, Deus cuidará de você. Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse assim, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Crê, tem, não entrará, passou. Se você creu neste bendito Salvador, tenha a plena certeza que você tem a salvação. Você não entrará em condenação, pois já passou da morte para a vida. E ninguém jamais pode tirar isso de você, pois você agora foi selado com o Espírito Santo da promessa que o próprio Senhor Jesus disse que estaria conosco para sempre. É Ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Selados com o Espírito Santo é o selo de garantia que Deus fará o que prometeu. E é impossível que uma pessoa que já foi salva possa perder a salvação. O Senhor Jesus disse, tudo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Deus é poderoso o suficiente para te salvar, fazer o que prometeu e poderoso também para não perder nenhum dos seus. Esta é as boas novas. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação. Aquele que crê é salvo e não será confundido. Antes de encerrar, gostaria de fazer o alerta que eu disse no início do vídeo. Na continuação dessa história, o servo de Eliseu inventou uma história para conseguir o dinheiro de Naamã. Dá para acreditar? Mas infelizmente vocês também verão isso entre os que se dizem cristãos. Como está escrito, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Esses nunca foram salvos, são lobos vestidos de ovelhas. Se você quiser identificar esses e fazer o que agrada a Deus, esteja submerso nas Escrituras. Leia e estude a Bíblia.